que é presidente, né? Exatamente. Um beano. É mesmo, Glória. Mas enquanto isso, tem uma pregação para fazer. Acho que a presidência vai... Não sei se vocês estranharam o tema da mensagem hoje, que eu sempre coloco na rede social, lá, tanto no Instagram como no próprio grupo da WhatsApp da Rede da Graça, e o título é Jesus está muito... Jesus paga imposto. Porque acho que Jesus nem dinheiro ganhou, né? Então vamos entender essa passagem. Eu disse para algumas pessoas, logo no primeiro encontro das reuniões da quinta-feira, o Senhor me tocou esse ano 2026 para passagens difíceis do Evangelho. Não sei porquê, mas foi o que eu senti, foi o desafio que eu abracei. Então, essa é a primeira. Os evangelhos têm muitas passagens intrigantes, não são fáceis de entender a primeira leitura. Às vezes, nem lendo comentários, contextos. E como eu comecei a ler este ano, e a minha missão é ler a Bíblia inteira esse ano passado eu não consegui por causa das edições dos livros, mas esse ano eu comecei. E comecei pelo Novo Testamento, quando eu estava lá passando por Mateus, e eu disse ao pessoal que eu leio muito lentamente, porque eu leio um versículo, eu volto para o versículo, eu leio, não volto, umas 2 ou 3 vezes. E quando eu cheguei em algumas passagens, muito bacana, essa passagem é difícil, essa passagem é difícil, essa passagem é difícil. Então, eu vou citar algumas passagens consideradas difíceis nos evangelhos, que a gente vai passar por elas. Porque Jesus usou muita linguagem figurada, muita hipérbole, muitas parábolas, até ironias, para provocar reflexões daqueles que o ouviam. Vejam alguns exemplos. Esse é o primeiro, Jesus paga impostos. Quer ver uma outra passagem bem difícil? Jesus fala sobre tropeços. Diz assim, cortar a mão, o pé ou arrancar o olho. Mateus 18, 6 a 9. Essa é uma passagem difícil de entendimento. Outra, Jesus fala de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu espero que finalmente a gente entenda essa passagem. Ela é bem emblemática e até hoje há várias interpretações sobre esse fundo dessa agulha, desse camelo. Que figura é essa que foi colocada ali? Outra, Jesus diz assim em Mateus 8, 21, 22, deixe os mortos sepultarem seus mortos. Outra passagem difícil de entender, porque Jesus disse isso. Outra, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 e 32. E outra também, já há um entendimento maior nessa passagem, mas ela tem uma profundidade também, quando Jesus falou assim, destrua o templo e reconstrua em 3 dias. Essa outra passagem que, na ocasião, ninguém entendeu, nem mesmo os discípulos e as pessoas ali próximas. Mas vamos à primeira. Jesus paga impostos. Está unicamente, exclusivamente, em Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Essa é a mensagem hoje. Mateus 17, 24 a 27. Como está o título na Bíblia de vocês aí? O imposto do templo. O milagre do dinheiro do imposto na boca de um peixe. Jesus paga imposto. Jesus paga imposto. A minha aqui, mas Jesus paga imposto. Foi aí que eu me dei o título. Antes de ler essa passagem especificamente, vocês poderiam me responder quantos impostos os judeus na época de Jesus pagavam? Só mais ideia de quantos impostos eram? 2, 3. Pode falar, pode dizer aí. Era pouco. Quantos impostos os judeus pagavam na época de Jesus, naquela época ali, do primeiro século?
O primeiro deles, e muito conhecido, é um imposto eclesiástico. E o imposto previsto na lei mosaica, que é o dízimo. Historicamente, o dízimo servia para o sustento dos levitas, porque eles cuidavam do templo, do tabernáculo, e não tinham herança na terra. 10% da produção agrícola, do rebanho, e com o tempo foi incluído aí também esse mesmo percentual sobre hortelã, êndolo e cominho, é o que está na palavra. O segundo imposto que os judeus eram obrigados a pagar era o imposto do templo. Esse que se refere no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho. Esse imposto era exclusivamente para manutenção, serviços no templo. A manutenção do templo, cultos, utensílios, a logística dos sacrifícios. Então, os judeus pagavam esse imposto do templo para atender essa necessidade do templo. O dízimo é para os levitas. O imposto do templo é para o templo, para a manutenção do templo. É um tributo fixo, igual para ricos e para pobres. O tributo fixo de meio ciclo de prata, equivalente a 2 dracmas ou 2 denários. E é mencionado aqui neste texto. E a origem dele no Antigo Testamento está em Êxodo, capítulo 30, 13 a 16. E havia uma outra série de impostos, que é pouquíssimo comentado, que são os impostos do Império Romano, que o povo judeu era obrigado a pagar. Muitos impostos. Impostos diretos e impostos indiretos. Havia, por exemplo, a cobrança do imposto sobre propriedade rural. O judeu que tinha uma propriedade, os romanos cobravam imposto também. Então, ele pagava o dízimo, o imposto do templo e os impostos ao Império Romano. Quem tivesse propriedade pagava 10% da colheita, 20% sobre azeite. Recenseamento, quando eles iam fazer os recenseamentos, eles pagavam impostos para aquela atividade ali. Pedágios, se eles iam de um lugar para outro, alfândegas, etc., eles pagavam imposto. Tem passagens nos evangelhos que os judeus reclamavam muito dos publicanos e pecadores, não é assim? Publicanos e pecadores. Os publicanos eram judeus designados pelo Império Romano para cobrar esse imposto do Império Romano aos judeus. E vamos supor que o Império Romano diga, para aquele imposto ali, você, publicano, cobre 10%. Aí o publicano, ele cobrava 15%. E aí repassava os 10 para o Império Romano e ficava com 5%. Por isso que os judeus odiavam os publicanos e os pecadores. O texto diz assim, publicanos e pecadores. A palavra pecadores ali eram aqueles que não obedeciam a Torá. Eram também odiados pelos judeus, os publicanos. Mas Jesus escolhe até um discípulo publicano, Mateus, Levi. Ele era um desses publicanos existentes naquela ocasião. Portanto, a gente está diante de uma situação real e Jesus faz uma menção a isso nesse texto que vamos ler aqui agora, Mateus 17, 24 a 27. Abriram? Sim. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Ele respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Quando Pedro respondeu: dos estrangeiros, Jesus lhes disse, atenção aqui agora, logo os filhos estão isentos.
Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Que texto! Fácil, né, de entender esse texto aí? De quem cobram tributos ou impostos os reis da terra? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Essa expressão aí, logo no início, que é colocada, a referência a filhos tem relação com família real. Então, aqueles que pertenciam à família real estavam isentos de este tipo de cobrança de impostos. E os estranhos eram obrigados a pagar impostos. Então, do ponto de vista do olhar do Império Romano, por exemplo, nesse caso aqui é o imposto também eclesiástico, porque ele é para o templo, os romanos, vamos supor, se isso fosse num ambiente romano, seria a família do imperador estaria isenta. Os filhos ou a família real estaria isenta. E no caso hebraico, somente o filho de Deus estaria isento, o próprio pai. E os estranhos é que pagariam os impostos. Então, o texto vai falar aqui, Jesus vai se apresentar aqui, como esse filho isento desse imposto, mesmo sem entendimento daqueles que estavam ali, daqueles cobradores. Quem é este rei deste templo? O rei que recebia aquele imposto era Deus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus unigênito. A lógica de Jesus nesse texto aqui é a seguinte: se o templo é a casa do meu pai e eu sou filho, por direito real e divino eu estou isento. Os filhos dos reis não financiam a própria casa dos impostos, eles são os donos dela, por isso eles são isentos. Por que Jesus enfatizou a isenção aqui? Porque ele diz isso. Quando ele faz a pergunta a Pedro, ele diz logo, os filhos estão isentos. Por que Jesus disse isso? Ele queria que Pedro entendesse que a sua obediência à lei não era uma obrigação, mas uma condescendência, porque ele poderia ele se apresentar como filho de Deus e não pagar o imposto. Mas ele ordena Pedro a buscar essa moeda para pagar o imposto. E aí ele vai dizer uma coisa que vai ser a minha parte final aqui da mensagem, a aplicação mais importante que eu vi aqui nesse texto, que é essa frase que ele diz aqui, ó. Mas para que não os escandalizemos. Por isso, para mim, um tópico essencial e mais importante. Mas vocês notaram um detalhe nesse texto curioso? Há um milagre nesse texto. Ocorre um milagre aqui, certo? Um milagre da moeda no peixe, na boca do peixe. Olha o que o texto vai dizer: vá ao mar, Jesus manda a ordem, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. O milagre da moeda no peixe é o único milagre de Jesus explicitamente realizado para atender uma necessidade financeira. É o único em todo o Evangelho. Apenas uma vez ele intervém diretamente para resolver uma obrigação tributária.
Quem escreveu da dinheiro, mas logo se interessou por esse tema aqui. Veja bem, ó. Jesus realizou milagres de cura, sim ou não? Sim. Exemplo, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, a mulher com fluxo de sangue, sempre com poder sobre as enfermidades físicas, restauração da dignidade humana. Também Jesus realizou milagres de libertação. Cura, libertação. Por exemplo, libertou o endemoniado gadareno, o jovem possesso, logo após a transfiguração, porque ele tinha autoridade sobre o mundo espiritual e as forças demoníacas. Terceiro, Jesus realizou milagres sobre a natureza. Sim ou não? Sim. Além da cura, da libertação, sobre a natureza. Ele acalma o mar. Ele caminha sobre as águas. Ele transforma a água em vinho. Porque ele tinha poder e controle absoluto sobre a natureza, sobre os elementos e as leis da natureza, da física. E também, Jesus realizou milagres de provisão alimentar. Porque ele tinha autoridade para atender às necessidades imediatas das multidões. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes 2 vezes. E aquela pesca maravilhosa, que tinha sido frustrada, mas que ele manda novamente jogar as redes. E aí aparecem muitos peixes. Por que Jesus, então, e realizou milagres de cura, de libertação, sobre a natureza, provisão alimentar, realizou só e somente este milagre sobre o elemento financeiro, sobre uma moeda, sobre o pagamento de imposto? Ele realiza esse milagre porque os judeus sempre tiveram um problema muito sério com relação ao dinheiro. Até hoje. Né? Até hoje, quem convive com alguma pessoa, seja judeu ou descendente, você vai ver que eles têm uma enorme preocupação com o dinheiro. Jesus sabia disso. Mas Jesus nunca tratou o dinheiro como elemento algo neutro. Para ele, o modo como lidamos com os bens revela como governamos a nossa própria vida. Por isso que ele chamou a atenção à relação de Jesus falou, presta atenção aqui, Jesus falou mais de dinheiro do que sobre o céu e o inferno juntos. E mais outras coisas. Lá no livro eu digo também maiores detalhes sobre isso. Portanto, ele deu muita ênfase e faz um milagre sobre uma questão de dinheiro aqui. Jesus trata o dinheiro como um tema espiritual e não meramente um tema financeiro. Jesus usa o tema do dinheiro como termômetro da fé e revelador do nosso discipulado. Agora, o tema do dinheiro que ele aqui aborda nesse milagre, ele afeta 3 áreas da nossa vida. Por isso que eu estou fazendo essa menção aqui, a importância do dinheiro em relação àquilo que Jesus chama a atenção aqui. Preste atenção. O dinheiro atinge-nos em 3 áreas sensíveis da nossa vida. Pode prestar atenção. As 3 áreas são as seguintes: coração, confiança e senhorio. Não tem escapatória. Por isso Jesus chamou a atenção. Coração, confiança e senhorio. Precisamos ter cuidado nessas 3 áreas, porque elas são sensíveis à nossa vida. Por que Jesus falou que o coração é uma área sensível ao dinheiro? Porque ele falou assim, isso tudo está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é... o Sermão do Monte, somente capítulo 6 e 7. E as parábolas, Jesus dedicou muita ênfase à questão do dinheiro. Pode ler. Quase a metade das parábolas, 40 e tantos %,
elas são diretamente relacionadas com a questão do dinheiro. Portanto, sem falar. Então, Jesus coloca o coração como uma das áreas sensíveis do ser humano em relação ao dinheiro. Porque ele fala assim, Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Para Jesus, o coração, isso é muito importante, não era apenas um lugar de sentimentos, mas também um centro de decisões, de valores, de desejos. Porque o dinheiro, conforme lemos aqui no contexto dessa passagem lá de Jesus, revela o que amamos, o que priorizamos e o que protegemos com mais zelo. O problema surge quando o dinheiro deixa de ser meio e passa a ser objeto, de fato, e centralizando a nossa vida. E aí a gente entra em nossa vida sem que a gente perceba um elemento chamado avareza. Por isso que Jesus chama a atenção sobre o perigo e a área sensível da nossa vida, como lidamos com o dinheiro, porque ele afeta o nosso coração, as nossas decisões, os nossos valores, os nossos desejos. O que é que amamos mais? A segunda área sensível dessa questão do dinheiro é a confiança. Primeiro é o coração, segundo é a confiança. Veja lá também Mateus 6, 31, 32, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, atenção, preste atenção. Não andeis ansiosos. Aí eu vou para a parte que me interessa aqui. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Jesus associa dinheiro à ansiedade, porque ele promete aquilo que não pode cumprir plenamente. As pessoas se agarram na busca do dinheiro buscando segurança através do acúmulo, do controle excessivo e de medo de perder. Então, eu tenho que ter muito para não ter risco de perder. Mas Jesus ensina assim o contrário. O pão nosso de cada dia. Isso que dá ênfase ao pão nosso de cada dia. Jesus conduz seus discípulos a uma espiritualidade de confiança diária, não de garantias absolutas, entre aspas, que o dinheiro pode dar. Confiança. Em que buscamos nossa confiança? Em Jesus ou no dinheiro? E a terceira área sensível à questão do dinheiro é o senhorio, talvez a mais grave dessas três áreas sensíveis. Coração, confiança, senhorio. Porque Jesus também, no Sermão do Monte, diz assim, ninguém pode servir o quê? Dois senhores. Jesus personifica as riquezas chamando de mamão, chamando de o Deus, porque elas exigem obediência, moldam decisões, impõem prioridades, governam as nossas vidas. Então, Jesus aqui não fala de equilíbrio. Olha, seja um pouquinho mamão, seja um pouquinho servo meu, não. Ele impõe uma escolha, decida o que você quer. Não tem um ou outro. Ficar com os dois ao mesmo tempo. É uma decisão. É uma exclusividade. Servir implica lealdade, tempo, energia e submissão. O conflito não é externo aqui. O conflito é interno. Quem dá as ordens na sua vida? Deus ou é Mamon? É isso que Jesus está colocando aqui. Então, há um aforismo clássico muito conhecido que serve para responder a esse versículo, que diz assim, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo servo. Um péssimo servo. Então, Jesus realiza esse milagre envolvendo uma moeda para pagar
Com que finalidade? Por que ele fez isso? Por que ele diz, Pedro, vá lá, vá ao mar, joga o anzol, puxa o primeiro peixe, você vai encontrar uma moeda lá e aí separa e estamos quites com o Estado, com o templo. Primeiro, para pagar o imposto. Segundo, para evitar escândalo. Para ensinar responsabilidade. Para afirmar a sua identidade como filho. O milagre não cria excedente, lucro ou acúmulo, para a tristeza daqueles que defendem a teologia da prosperidade. E resolve uma obrigação específica. O poder de Deus não é usado para gerar conforto, mas para preservar o testemunho. Há uma singularidade desse único milagre de Jesus envolvendo finanças. Lemuel. Sabe que você, olhando aqui para esse texto, que é um milagre muito curtinho, as pessoas leem e nem percebem que é um milagre, na verdade é um milagre. Nesse milagre aqui não há multidão. Há multidão aqui? Não há espetáculo. Há espetáculo e não há cura visível. O milagre acontece no cotidiano financeiro. Jesus não cria moeda do nada diante de todos, não faz uma mágica. Ele revela o seu domínio silencioso sobre a natureza, o peixe, sobre o caso aparente, o primeiro peixe, sobre o tempo a moeda já estava ali e a necessidade concreta, o valor exato para pagar um tributo correspondente. Jesus manda Pedro jogar o que em Mas Pedro poderia dizer assim, Jesus, um anzol vai demorar muito. Você sabe quem pesca, né? Fica lá. Me dá uma rede, Jesus, dessa área eu entendo mais, talvez, do que você. Você não é pescador, eu sou. Ele reclamou com Jesus, por acaso? Eu entendi. Jesus, é o seguinte, ó. Beleza, agora, deixa eu fazer, eu faço uma rede, jogo logo uma rede, pego um monte de peixe, a gente vende os peixes, e aí paga. Jesus manda usar um anzol, não uma rede. Era um peixe específico, não era Isso. Pedro era pescador experiente, mas o método é simples. O extraordinário ocorre por meio do ordinário. O milagre não elimina o trabalho humano. Jesus não materializou a moeda na mão de Pedro, nem a fez aparecer no ar. Ele direcionou Pedro para o seu ambiente de trabalho, o mar. A fé não substitui a ação responsável. Ela orienta. Deus age no caminho da obediência, não fora dele. Deus provê, mas ele muitas vezes utiliza as ferramentas e os talentos que já temos. Pedro era pescador. Jesus santificou o esforço de Pedro para resolver um problema financeiro. A provisão divina não anula a responsabilidade humana, ela o capacita. Assim, Jesus fez com Pedro. Vá ao mar e jogue o anzol. Até hoje, vocês que vão lá para a Mar da Galileia, do meu foi, agora irá em breve, existe um peixe lá, até hoje, muito conhecido, é o Tilapia zili, conhecido como peixe de São Pedro, e rememorando esse milagre aqui ocorrido. Deus provê financeiramente, segundo a sua vontade, também um milagre em nossas vidas. Deus não promete fazê-lo sempre, porque nesse caso foi só nesta ocasião. A fé não transforma Deus em um mecanismo financeiro. O dinheiro nunca é um fim, mas um meio. Porque se esse milagre fosse visto por multidão, ia ser uma multidão de gente pedindo: Jesus, me dá esse peixe que tem moeda na boca desse peixe para mim. E esse não foi o objetivo de Jesus, por isso foi um milagre discreto. Quais são as implicações desse milagre para as nossas vidas?
De novo, Jesus enfatiza aqui que o dinheiro é um meio, nunca é um fim. Ele é o dono do ouro e da prata, mas sua prioridade é que não escandalizemos e que o reino avance. Por isso Jesus agiu assim. Fé e dinheiro não estão separados. Jesus trata um imposto com a mesma autoridade que ele trata demônios e doenças. Deus governa até os detalhes invisíveis desse milagre. Uma moeda esquecida, um peixe específico, um momento exato. Obediência precede a previsão. Pedro só encontra a moeda depois que lança o anzol. E o testemunho público importa. Às vezes, Deus não nos livra da obrigação. Ele nos honra dentro dela. Eu quero, então, aqui, nessa parte B do texto, me enfatizei agora o milagre. Eu quero enfatizar essa expressão aqui. Cuidado para não causar escândalo. Cuidado para não causar escândalo. Jesus se preocupou com isso. Ele não causar escândalo. Isso é o que ele disse, ele próprio disse. Pedro, para a gente não causar escândalo com os cobradores do templo. Será que nós estamos causando escândalo também hoje? Eu fiquei refletindo sobre isso. Há muita adesão nas igrejas hoje, mas há pouco discipulado. Por isso, as pessoas estão esquecendo da advertência de Jesus, para que não haja escândalos. Jesus, ele próprio se preocupou em não escandalizar. Será que a membresia está preocupada com isso? Crentes não aprendem a controlar seus desejos. Crentes nominais, imaturos. E não estão nem mesmo habilitados para responder sobre seus atos e lidar com pressões. A religião, principalmente para líderes, tem virado uma máscara do ego, poder, imagem e ostentação. Jesus disse, para que não escandalizemos. Tem uma frase que eu colhi sobre isso que eu acho que ela é muito importante e serve para todos nós. O escândalo não acontece quando o cristão cai, mas quando ele se recusa a se levantar em arrependimento. Amém? Nós não estamos isentos de escandalizar que acolá uma situação na vida, porque nós somos humanos, falíveis, apesar de salvos em Jesus, mas encarnamos o pecado original. Mas precisamos nos desviar dos escândalos, porque esse é um ato do processo de santificação. E a advertência de Jesus é essa. Não escandalizemos, não vamos escandalizar. Vá lá e pegue essa moeda. Porque o evangelho que abraçamos, a palavra evangelho é anunciar uma coisa nova, é olhar para fora. Então, quando eu olho para fora, eu preciso me preocupar com a minha vida, minha integridade, minha santidade, e evitar o escândalo o tempo todo, ficar vigilante. E o apóstolo Paulo chama isso de uma expressão muito usada, vocês vão lembrar, que ele chama de carta aberta. Um crente é uma carta aberta. Você quer abraçar o evangelho, você vai abraçar essa missão de ser um agente do reino, você passa a ser imediatamente uma carta aberta. Onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, Paulo diz assim, vós sois a nossa carta,
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quem abraça o Evangelho, abraça essa carta aberta, que deve ser conhecida e lida por todos os homens, os seres humanos. A igreja, onde ela está, ela precisa ser relevante. Você, onde você está, você precisa ser relevante. Gorete vai assumir uma função muito importante e ela precisa ser relevante ali. Ela precisa ali ter a missão de ser uma carta, o quê? Aberta. Observe uma coisa. O objetivo de uma carta é o quê, hein? Transmitir uma mensagem. Se a carta estiver rasgada ou com informações falsas, a mensagem do remetente, ela vai estar distorcida. Quem é o remetente das nossas cartas que carregamos? Jesus, Deus, o nosso Pai. Olha que responsabilidade. Como está a sua carta aberta? Será que ela está rasgada? Será que ela está amassada? Lembre-se da responsabilidade que essa carta leva a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. Então, quando um cristão se envolve em escândalos, ou como a gente diz, em outra linguagem, os barracos dos problemas da vida, principalmente agora com as redes digitais, ele pode estar entregando uma carta errada, amassada, distorcida, rasgada, em vez de transmitir uma carta que venha com paz, justiça e não com caos ou hipocrisia. Esse é o desafio que eu extraio desse texto e a advertência de Jesus para que ele e o próprio Jesus e Pedro não escandalizassem. Se ele diz isso, muito mais a missão é para nós. Uma carta aberta não tem envelope. Ela não está escondida. Tudo nela é público. Na prática, as nossas atitudes no trabalho, na circunvizinhança, em casa, como tratamos as pessoas mais humildes, nossa honestidade em declarar impostos e principalmente nossa postura em redes sociais deve ser linhas mestras nesta carta. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. As pessoas cristãs não serão julgadas pelo conhecimento da teologia sistemática que tem, mas pelo seu comportamento cristão, já disse o teólogo sobre isso. Então você será conhecido muito mais, não é pelo seu conhecimento teológico, mas pelo seu comportamento do que é ser cristão, do seu comportamento cristão. Então, a gente tem que evitar todo esforço para não se tornar um crente nominal, aparente, com discursos prontos, com filtros, etc. E que isso não, essa advertência de Jesus não impacta, não comove, não interfere no seu modus vivendi cristão nominal. Por isso que o papel da igreja, da palavra, esse alerta para voltarmos para a palavra, para vivermos a palavra e essa advertência de Jesus nesta mensagem. Jesus não colocou esse termo aqui à toa, porque ele sabia que o risco de desviarmos dos princípios básicos do Evangelho são grandes. O que é que falta, então, para sermos crentes maduros, não nominais, cartas abertas, cartas rasgadas ou amassadas, que vivem o tempo todo escandalizando? Volto à frase. O escândalo não acontece quando o cristão cai, mas quando ele se recusa a se levantar em arrependimento. Eu posso ter escandalizado ontem, mas eu não posso prosseguir escandalizando.
Eu já vi, já pensei em contar casos que eu vivi, pessoas escandalizaram, e pouquíssimos casos de arrependimento na minha vivência de igreja e fora dela, desses anos todos que a gente tem percebido. Jesus ensina, então, 3 verdades fundamentais nessa passagem aqui. Primeira, identidade. Ele é o filho do rei. Ele é o filho isento. Humildade, segunda coisa. Porque ele abre mão do seu direito por amor. E responsabilidade. Identidade, humildade e responsabilidade. Ele cumpre seus deveres para evitar escândalo e sem perder a fé na sua missão. Jesus usa uma analogia política aqui. Os reis não cobram impostos dos seus filhos, mas de estrangeiros, logo os filhos estão isentos. Jesus afirma que a sua identidade como filho do rei, o verdadeiro dono do templo, não deveria pagar o imposto, mas ele é humilde em atender a solicitação, porque as pessoas naquela ocasião não sabiam ainda da sua verdadeira missão como filho de Deus. A identidade de Jesus é o filho isento. A ética aqui do cuidado é para não escandalizar. Jesus explica a Pedro, como filho de Deus, que ele estaria tecnicamente isento de pagar esse imposto. No entanto, ele escolhe pagar. Muitas vezes, aí tem um recado para nós, muitas vezes, estamos certos tecnicamente de alguma situação da vida, mas nossa insistência em provar isso causa divisões ou afastam pessoas do Evangelho. Já pensou nisso? Se Jesus entra aqui numa discussão com esses líderes do templo aqui, eles não iam entender que Jesus era o filho de Deus, estaria direito a ser isento. Muitas vezes a gente acha que está certo, mas a nossa insistência em provar isso, muitas vezes causa divisões e afasta as pessoas do Evangelho. No dia a dia, antes de entrar em uma discussão acalorada sobre seus direitos, por exemplo, no trânsito, ou no trabalho, ou em filas, pergunte assim, faça uma pergunta lembrando essa mensagem. Minha insistência nisso vai ajudar ou atrapalhar meu testemunho cristão? Às vezes alguém respira um pouco antes de reclamar de alguma situação, pode evitar escândalo. Ter o direito de não fazer algo não significa que exercer esse direito seja a melhor escolha. Porque Jesus tem direito de ter essa isenção, porque ele era filho de Deus, mas nessa ocasião ele disse, não vou pagar o imposto. Às vezes, abrimos mãos de privilégios para não causar escândalo ou tropeço aos outros. Poucas pessoas fazem isso. Cristãs que eu estou falando, só as cristãs, pessoas cristãs maduras fazem isso. A nossa liberdade deve ser usada para construir e não para criar barreiras desnecessárias. Jesus pagou imposto para nos ensinar que nossa liberdade em Cristo não é um convite ao egoísmo, mas uma oportunidade de servir a bom testemunho, e foi isso que ele fez neste texto tão difícil e complexo de interpretar. Essas foram as impressões que eu consegui captar desse texto, percebendo que há um milagre dentro dele. Quando eu vi que era um milagre financeiro, eu disse, poxa vida, um milagre financeiro?
dentro do texto. Se eu soubesse dessa informação, perceber a situação, antes de fechar o livro, eu teria dado destaque a isso. E no livro não está aqui. Eu chequei, consultei várias fontes de comentários, e é um milagre financeiro único realizado por Jesus. Mas aqui o fato desse milagre, ele ocorre para não escandalizar, mesmo tendo direito. Esse que é a grande lição desta passagem. Não foi no templo, nem no ouro reluzente, mas no fundo do lago, que é a resposta do rio. O filho, dono da casa, livre de toda a cobrança, escolheu pagar em silêncio para não ferir a consciência. Uma moeda na boca do peixe, não para enriquecer ninguém, mas para ensinar que o amor vale mais que o direito. O mar obedeceu, o peixe guardou, o anzol revelou o que o céu já sabia. Amém? Nem sobra, nem falta, apenas o exato. As moedas exatas para o pagamento do imposto de cada um deles. Deus, atenção, Deus não improvisa milagres. Ele educa com eles. Por isso que o apóstolo João nem fala o nome milagres, ele fala sinais. Tudo que Jesus fez ali eram sinais apontando a direção do reino. Mais do que a expressão curas, milagres. João daí fazia sinais. O rei paga o imposto. E não precisava pagar, era o rei. O Criador usa a criação. O livre se submete para salvar o testemunho. Assim aprendemos. O dinheiro não manda, não governa e não reina em nossas vidas. Amém? Pelo menos assim é que deve ser. Ele apenas serve quando Cristo está no centro e até uma simples moeda anuncia o seu reino. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no entendimento desta palavra. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos lá. Ó Deus querido e amado, obrigado por essa noite e dedicamos esses minutos para a adoração ao Teu nome, através dos louvores, através da leitura da Tua palavra, através das orações, através dos testemunhos e através desta mensagem. Que essa mensagem possa ter calado os nossos corações, para sairmos daqui com crentes maduros, para darmos testemunhos, sermos cartas abertas onde estivermos, atraindo pessoas para o Teu reino a partir da nossa vida. Senhor, se há falhas, se há quedas, se há vidas amassadas, rasgadas, Senhor, restaura os corações das pessoas, seja aqui ou onde estiver nos vendo pela internet. Levarem essas pessoas ao arrependimento, a começar de novo, porque Tu abraças, Tu tens a misericórdia para começar novamente as experiências de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos desvios. Faz-nos colocar de novo no trilho, para que possamos caminhar e ser, ó Deus, aceitos e recebidos no Teu trono da graça, apesar
das nossas lutas, dos nossos pecados e das nossas falhas. Se é o Deus com aqueles que não puderam estar aqui esta noite, onde eles estiverem, tu possas, com tua mão poderosa, com a ação do teu Santo Espírito, chegar ao coração dessas pessoas. E assim oramos, ó Pai. Oramos para aqueles que estão doentes, que estão precisando de uma cura, de uma restauração e outros problemas, ó Pai. Colocamos tudo em teu altar. Oramos por essa congregação, os seus desafios ministeriais desse ano de 2026. Nos abençoa, nos guarda e nos orienta. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Dê um abraço aí. Sim. Fui advertido que eu esqueci de realizar a bênção dos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Agora, dê um abraço aí das pessoas. Vale,